Aproximadamente 5.000 pessoas já escalaram o ponto mais alto do nosso planeta, mas apenas alguns homens corajosos conseguiram chegar ao ponto mais profundo. Não importa quão severas sejam as condições no topo do Monte Everest, nada supera o que aguarda você no fundo da Fossa das Marianas. Aqui, a escuridão eterna reina, o metal se curva sob uma pressão tremenda e fontes de enxofre líquido jorram dos geysers subaquáticos. Vamos contar sobre as pessoas que decidiram enfrentar esse horror um pouco mais tarde. Agora, vamos ver qual jornada alguém precisa fazer para mergulhar em uma profundidade recorde. A profundidade máxima de mergulho para coletores de pérolas e mergulhadores amadores é de 40 metros. O ambiente subaquático a uma profundidade de 200 metros proporciona habitat para 90% de toda a vida no oceano. Nesta etapa, a luz ainda penetra na coluna de água, criando condições para o crescimento do fitoplâncton. A vasta biomassa alimenta uma variedade considerável de pequenos crustáceos, que por sua vez são alimento para peixes. O recorde de mergulho autônomo é de 332 metros. A zona crepuscular começa a uma profundidade de 200 a 1.000 metros, com menos de 1% de luz solar penetrando além dessa profundidade. No entanto, muitos habitantes do mar profundo são capazes de emitir luz por conta própria, usando reações químicas bioluminescentes para atrair presas ou afastar predadores. O mergulho do imperador pinguim atinge 565 metros de profundidade. Devido à falta de fotossíntese, nada cresce nessa profundidade, mas ainda há peixes aqui. Muitos deles nadam até profundidades para se esconder de predadores. A 1.000 metros, onde os raios solares não alcançam mais, os sifonóforos, parentes próximos das águas-vivas, vivem a uma profundidade de até 1.000 metros, em colônias agarradas em torno de um longo tubo que serve como um único sistema digestivo para eles. Em uma profundidade de mais de 1 quilômetro, a zona da meia-noite começa, um lugar onde a escuridão completa reina e há pouca comida disponível. Animais do mar profundo são forçados a economizar energia. A maioria das criaturas vivas não caça nessa área, mas flutua preguiçosamente, coletando partículas microscópicas do neve marinha a partir dos restos de peixes mortos, plantas, fezes, poeira e areia. A 6.100 metros, nessa profundidade, os cabos de internet são colocados ao longo do fundo do oceano. Mais de 99% do oceano tem menos de 6.000 metros de profundidade. Para ir mais fundo, é necessário procurar rachaduras nas placas tectônicas. Quando colidem, elas formam vulcões submarinos, planaltos e depressões. Foi assim que a Fossa das Marianas foi formada. Ela se estende ao sul do Japão por 2.550 km de comprimento e 69 km de largura, parecendo uma forma de crescente. Este lugar é um dos mais inexplorados do nosso planeta. Sabemos muito mais sobre a superfície de Marte do que sobre a Fossa das Marianas. A pressão nessa profundidade pode transformar qualquer organismo vivo da superfície em uma névoa sangrenta em 1 microsegundo. Para uma pessoa desprotegida, é como estar sob um bloco de pedra que pesa 500 toneladas. O fundo da Fossa das Marianas é pontilhado de geysers que jorram enxofre líquido e dióxido de carbono. Para os organismos da superfície, esses compostos químicos são letais. Mas os cientistas descobriram que essas emissões são uma fonte de energia adequada para os micro-organismos que vivem nessas profundidades. A descoberta de que a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do oceano foi feita em 1875 durante a expedição do navio britânico HMS Challenger. Naquela época, as tecnologias não permitiam medir completamente a profundidade, mas a equipe conseguiu estabelecer a figura máxima de 8.184 metros abaixo do nível do mar. Dados mais precisos foram obtidos em 1951, quando a tripulação de outro navio de pesquisa britânico, Challenger 2, usando sonar, descobriu uma fenda que se estendia até a profundidade de 10.994 metros no fundo da Fossa das Marianas. O lugar foi evocativamente chamado de Challenger Deep em homenagem às duas expedições. O peixe habitante mais profundo da Fossa das Marianas foi descoberto recentemente em 2014 por uma equipe de cientistas do Programa de Estudos do Ecossistema DAO. A zona DAO é qualquer lugar entre 6 e 11 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Eles descobriram uma nova variedade de peixe-lanterna que pode viver em profundidades de mais de 8.000 metros. O peixe translúcido branco tem barbatanas largas semelhantes a asas e uma cauda parecida com a de uma enguia.
Uma estrutura celular única ajuda essa espécie a sobreviver sob uma pressão enorme no ponto mais profundo da Terra. O frio extremo e as altas pressões das trincheiras oceânicas fariam com que a gordura em sua membrana celular se solidificasse, como a manteiga em uma geladeira, diz Jeffrey Drazen, da Universidade do Havaí em Manoa, Honolulu, que liderou a expedição à Fossa das Marianas em 2014. Portanto, os animais do mar profundo devem adaptar suas membranas para mantê-las líquidas. Eles fazem isso tendo muitas gorduras insaturadas, que permanecem líquidas em baixas temperaturas e mantêm as membranas flexíveis. Além do peixe-lanterna de Marianas, não há outros predadores nessa profundidade, então ele pode desfrutar da falta de competição. Pepinos do mar, foraminíferos albinos e organismos unicelulares gigantes, um pouco como amebas gigantes, são as formas de vida mais comuns no fundo da Fossa das Marianas. Ocasionalmente, uma baleia morta afunda até o fundo. Para os habitantes das profundezas, isso significa um banquete que pode durar meses. A Fossa das Marianas também é de interesse para os geólogos. Em seu fundo, os cientistas descobriram um lago de enxofre líquido. Lagos de enxofre semelhantes também são encontrados no satélite de Júpiter, e os primeiros a visitarem o fundo da Fossa das Marianas foram o oceanógrafo suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh. Seu objetivo era testar um novo veículo subaquático em condições extremas. Em 23 de janeiro de 1960, eles estavam a bordo do veículo submarino Profundo Trieste, que fez um mergulho que estabeleceu um recorde para a parte mais profunda conhecida do oceano. A descida levou quase 5 horas. O Trieste não levava equipamento científico e nenhum experimento foi conduzido. O objetivo da missão era provar que a profundidade poderia ser alcançada. Eles não conseguiram coletar espécimes ou tirar fotografias, já que o Trieste levantou tanta sedimentação do fundo do mar que tudo o que podiam ver pela janela era uma névoa turva. Piccard e Walsh fizeram uma descoberta importante, no entanto. Eles encontraram vida a 11 quilômetros abaixo do nível do mar. Piccard alegou ter visto um peixe plano no leito marinho. Mais tarde, os biólogos marinhos contestaram suas observações, afirmando que nenhum peixe poderia sobreviver à pressão em tais profundidades. Os cientistas modernos acreditam que era uma holotúria. Outra descoberta importante foi que Piccard conseguiu refutar a noção amplamente difundida naquela época de que não havia movimento ascendente de água em grandes profundidades. Por causa disso, as potências nucleares consideraram a Fossa das Marianas como um local ideal para o descarte de resíduos radioativos. Felizmente, graças à descoberta de Piccard, a contaminação radioativa do Oceano Pacífico foi evitada. Embora a descida tenha levado quase 5 horas, Piccard e Walsh passaram apenas 20 minutos no fundo. Enquanto passavam pela zona DAO a uma profundidade de cerca de 9.000 metros, envoltos na escuridão, Piccard e Walsh ouviram um forte estrondo. Uma das janelas externas havia rachado. O risco nessa profundidade era imenso, já que a pressão da água equivale a 1.000 atmosferas. No entanto, eles conseguiram completar a descida. A equipe do Trieste esperava retornar ao Challenger Deep com seu veículo, mas a Marinha, citando preocupações com a segurança, decidiu limitar o veículo a profundidades acima de 6.000 metros. Nos anos 2000, não havia nenhum veículo subaquático no mundo capaz de suportar a pressão em uma profundidade de 11 quilômetros. Portanto, Cameron e sua equipe tiveram que projetá-lo eles mesmos. O Deep Sea Challenger levou mais de 7 anos para ser construído. Este mini submarino que cabe apenas uma pessoa é um dos veículos subaquáticos mais complexos da história. O submersível continha mais de 180 sistemas a bordo, incluindo baterias, propulsores, suporte de vida, câmeras 3D e iluminação LED. Durante os mergulhos, o sistema de controle registrava profundidade, direção, temperatura, pressão, status da bateria e outros dados, enviando-os para o navio de apoio em intervalos de 3 minutos através de um sistema de comunicação acústica subaquática. O Deep Sea Challenger se assemelhava a um foguete, com um tubo estreito orientado verticalmente, uma forma ideal para uma descida rápida. O submersível apresentava uma esfera de piloto com paredes de aço espesso, de onde Cameron operava. Don Walsh, a única pessoa viva que esteve no fundo da Fossa das Marianas, foi um consultor-chave na equipe de Cameron. Você tem alguma dica se, a 20.000 pés, eu ouvir um estalo? Perguntou Cameron a ele. Se você ouvir e ainda estiver vivo,
pode continuar o mergulho. Você nunca ouve aquele que te pega, reassentou Walsh. A jornada de James Cameron ao Challenger Deep ocorreu em 26 de março de 2012. O diretor conseguiu filmar uma grande quantidade de material que mais tarde se tornou a base do documentário Desafio no Fundo do Mar em 3D. Nem tudo correu como planejado, mas no final deu tudo certo. E isso é tudo. Diga-nos o que você pensa sobre a exploração do mar profundo.